Olá, esse é o ESG e o Clima do Futuro, um podcast para quem quer um mundo mais sustentável. E o meu convidado de hoje é o Alex Gama Salvaia. Ele é advogado, secretário da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente da cidade de Piracicaba, São Paulo. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, Giane, o prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Atualmente a gente está em alta, porque o clima tem mexido com a cabeça das pessoas, né? Então eu gostaria de saber a sua visão sobre a importância do ESG para as empresas. E assim, que você pudesse falar um pouquinho para a gente, por que esse assunto ganhou tanto destaque nos últimos anos? Perfeito. Na verdade, o ESG nada mais é do que um conjunto de princípios, né, diretrizes que as organizações, de um modo geral, precisam passar a se preocupar. Nessas três letrinhas, né, que são os três pilares, a parte ambiental, social e governança. Não tem nada a ver com atividades de responsabilidade social, não tem nada a ver com a atuação de plantar uma árvore, e sim com o olhar para dentro da empresa ou da organização. Então, por exemplo, na parte ambiental, a atividade dessa organização gera algum tipo de impacto ambiental? Se sim, como fazer para reduzir esse impacto? Não é possível reduzir todo o impacto, né, ou eliminar o impacto. Como podemos fazer para neutralizar, para compensar esse impacto e evitar que gere um ônus para toda a sociedade? Então, existem atividades que degradam o meio ambiente e a parte lucrativa desse negócio fica só para o acionista, mas o ônus que é causado no meio ambiente fica para toda a sociedade, né? Então, a ideia é repensar esse posicionamento. Em relação à parte social também, dentro da empresa, qual é o olhar da empresa, da alta direção, em relação à diversidade sexual, por exemplo, de raça? Nós temos em torno de 52% de mulheres no Brasil. Quantos por cento dos cargos de direção, de alta direção, são ocupados por mulheres? Então, não tem nada a ver com filantropia, com ajudar a entidade carente, é olhar para dentro da sua instituição. E o terceiro pilar, que é a governança, é como você lida com relação à conduta ética em relação aos seus fornecedores, aos seus próprios empregados, ao seu modo de lidar com o governo, né? Existe uma preocupação de sustentabilidade com o seu fornecedor. Então, existem casos aí recentes de uma grande empresa do varejo que ficou aí conhecido que ela trabalhava com prazos de pagamento extremamente longos para os seus fornecedores. E isso era uma situação que não era saudável. Então, como está a preocupação desse tipo de conduta em relação à saúde, né, financeira dos seus fornecedores? Os seus empregados, a mesma coisa. Então, esse conjunto de princípios e diretrizes que a empresa deve se preocupar que é o ESG. E temos convidada também, uma convidada importante, gente, também, é a Naurinete Barreto. Ela é doutora em Ciências Climáticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e trabalha principalmente com eventos extremos, mudanças climáticas, variabilidade climática, e atualmente ela é pesquisadora no Labs da Climatempo e pesquisadora pós-doutorado também no Instituto Tecnológico Vale. Onete, eu queria que você falasse para a gente qual a relação dessas diretrizes com as mudanças climáticas e como as mudanças climáticas podem afetar as empresas. A principal ideia do ESG é a construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável. Nesses aspectos, a gente tem três condições. A questão do meio ambiente é condições ambientais, como cobertura do solo, área vegetativa, área urbana, fazendas, elas afetam diretamente os fatores climáticos, elas afetam as condições climáticas regionais. No âmbito social, nós temos o aspecto de populações que são mais vulneráveis do que outras a determinadas condições. Então, pessoas que moram em costas, elas são mais vulneráveis do que pessoas que moram em regiões planas.
Então, nesse aspecto, a gente vai sofrer ou ter impactos diferenciados socialmente e economicamente. Um exemplo é o desastre que aconteceu em São Sebastião há 15 dias atrás. E na questão de governança, está na questão de gestão de negócio do negócios de maneira sustentável, buscando impactar minimamente o meio ambiente nesse sentido, fornecendo uma qualidade de vida para os seus funcionários também, com cargas horárias, não muito exaustivas, com a questão de transporte, tentando incentivar o transporte que causam menos poluentes. Então, esses aspectos, eles afetam tanto a gestão a questão da governança e o impacto na mudança climática. Porque se você tem uma redução de automóveis, você vai ter uma melhora na qualidade do ar, uma redução no impacto, tanto na questão climática quanto na saúde da sociedade. Então, períodos como o inverno, em que a poluição atmosférica afeta muitos idosos, com a questão do desenvolvimento sustentável, do ESG, isso pode ser reduzido. E as mudanças climáticas, elas afetam as empresas no aspecto em toda a cadeia de produção, tanto na cadeia produtiva, quanto na questão dos seus funcionários, na gestão empresarial dos funcionários, como no produto oferecido. Então, a cadeia produtiva, se a mudança climática, a empresa trabalha com questões agroflorestais e a mudança vai afetar uma determinada cultura, reduzindo a sua produtividade, a empresa vai sofrer um impacto. Se, devido às mudanças climáticas, ocorrerem mais ondas de calor, ondas de frio ou chuvas intensas, as ondas de calor, elas afetam a produtividade. A questão do estresse térmico impacta diretamente o seu funcionário, causando condições físicas e emocionais mesmo, no sentido de aumentar o estresse, aumentar a incidência de emoções negativas, como raiva. Então, nesse sentido, as mudanças elas vão afetar a sua cadeia de funcionário. E no sentido do produto que você oferece. Então, ondas de calor, já houveram casos em que ondas de calor, as lojas com oferta de ar-condicionado, elas não tinham o ar-condicionado para oferecer. Ou então, falta de água mineral, porque ocorreu uma onda de calor muito intensa, as pessoas precisavam se hidratar e você não tinha essa condição. A cidade não estava preparada para essa condição. Então, a mudança climática, ela é diretamente relacionada com esses objetivos, com a questão de sustentabilidade, da questão social. Sabe-se que a agricultura familiar, geralmente, em geral, o grande percentual é controlado, é administrado por mulheres, e elas estariam preparadas para uma questão de uma mudança regional, uma alteração do clima regional que vai afetar a sua produtividade? Então, são esses aspectos que a gente precisa analisar, né, e juntar para que se tenha, no futuro, o futuro seja mais inclusivo. Ótimo. Não sai daí, viu, Nete? Tem mais perguntas para fazer para você. Como que tá tudo ligado e a gente não pensa muito nisso, né, Alex? Olha, a economia, cultura, tudo está envolvido também no clima. E é por isso que é importante a gente falar desse assunto. E assim, eu quero saber mais, né? Para a gente finalizar aí, eu queria saber a opinião, né, de vocês, de como é que as empresas podem se conectar com as cadeias produtivas para potencializar suas ações. Como a gente está vendo, está tudo incluso. A gente tem que pensar na globalização, né, no geral. Uma coisa depende da outra e o clima interfere em tudo que a gente está vivendo também, né, Alex? Fala um pouquinho, depois a gente coloca a Nete de novo. Ok. Nós temos uma boa notícia, né? Aqui no nosso município, nós estamos desenvolvendo a criação de um programa de certificação ESG. Então, as empresas que estão sediadas aqui na região metropolitana de Piracicaba, elas podem nos procurar para fazer parte desse programa de certificação. Esse programa de certificação já vai dar todo o norte da estruturação que a empresa precisa passar a atender para estar alinhada com os princípios do ESG. Tem muita gente falando sobre ESG, muita gente dizendo que pratica, mas se você não tiver um parâmetro para comparar,
né? Como é que eu sei se o meu ESG é bom, né? E o seu, se não existe nenhum lugar que define quais são esses parâmetros. Então, com esse nosso programa de certificação, vai ter muito mais facilidade de adaptação da cultura da empresa e também vai ter uma maior transparência, porque nós vamos acompanhar aquilo que as empresas estão dizendo que fazem, se realmente fazem. Porque existe uma prática que é chamada no mercado de greenwashing. O que é isso? Você dizer que faz algo, mas na verdade você não faz. E isso não tem um monitoramento. Então, no nosso programa de certificação, as empresas vão poder ostentar essa condição de realmente praticar o ESG e as pessoas que se relacionam com essas empresas vão ter a certeza que isso é verdade. Certo. E você, Nete, já está por aí ainda, né? As empresas elas se conectam dentro da cadeia produtiva nesse sentido, de que eu vou criar planos, desenvolvimento de projetos de gestão, exigindo que as pessoas que me forneçam insumos, elas tenham os mesmos planos e os mesmos projetos que eu. Então, a empresa de têxtil procurar impactar menos a elaboração de tecidos, poluindo menos os rios. Então, é justamente nesse ponto de que eu preciso me juntar com empresas que têm os mesmos objetivos que eu, e dessa forma, no futuro, nós vamos sofrer menos, a sociedade em geral vai sofrer menos com a questão das mudanças climáticas. Ok, muito obrigada, viu, Nete? Então é por isso, Alex, que Piracicaba está no caminho certo. É isso aí, estamos trabalhando para isso. Gente, a gente está no fim já desse ESG, mais um programa. Que delícia conversar e poder saber mais sobre assuntos que são do interesse de todos nós. E o ESG e o clima do futuro termina por aqui. Eu queria agradecer a sua companhia, sua simpática audiência com a gente aí. E para saber mais sobre esse tema, é só você acompanhar nas nossas redes sociais, @cimap.piracicaba e @climatempo. Até o próximo.